nome do meu filho é Rodrigo Gonçalves Bonfim. Ele tem 20 anos. O meu nome é Andresa. Eu sou a mãe de um menino inocente. Minha mãe sempre foi uma mulher guerreira, né? Sempre trabalhou para manter a gente em casa, né? E eu, desde criança, sempre ajudei minha mãe, porque ela sempre foi uma mulher sozinha dentro de casa, uma mãe sozinha, solteira. E eu estava ali. Desde os meus 13 anos eu arrumava um serviço para poder ajudar dentro de casa, ajudar minha mãe e minhas irmãs, porque minha mãe já me deu bastante conselhos, eu já sofri muito também, eu e minha mãe, minhas irmãs, toda a gente sempre sofreu, né, por necessidades, por falta de condições. E eu sempre procurava uma melhoria para minha família, né, sempre trabalhei. Eu imaginava que minha família estava sofrendo, porque minha família sabe que nunca foi precisão para mim ter feito uma coisa errada para poder parar onde eu parei. E também tinha certeza que eles estavam lutando por mim, porque eles sabiam que eu era um garoto bom. Meu nome é Daniela de Cássia Gonçalves Cruz. Sou mãe do Jonathan José Gonçalves dos Santos. Tenho 21 anos de idade. Sou mãe de um inocente. Minha mãe é uma guerreira, né? Fez de tudo pra nós, depois de eu ter saído. Sempre ficou ali em cima, tentando provar. Ela conseguiu provar. Sempre ficou em cima, correndo atrás das coisas, fazendo tudo para dar certo. E se não fosse por elas também de ter ajudado nós ia estar lá até hoje. Ela foi uma guerreira, fez de tudo e deu tudo certo, em nome do Senhor Jesus. Eu nunca imaginei isso, porque meu irmão é uma pessoa muito boa, trabalhador, não mexe com nada de ninguém. Eu nunca imaginei o meu filho dentro de uma cadeia. Nunca. Eu tinha acabado de sair de casa. Aí tava na porta do salão, né, o tempo todo, não saí de lá. Aí foi ficando mais tarde, aí eu tava fumando um cigarro, né, com meu primo. Aí eu fui perguntei pra ele da minha de airsoft de brinquedo, que nós atirava na garrafa. Aí nessa ele foi pegar, quando ele foi pegar tava vindo a viatura, aí ele veio e pegou. Aí nesse que ele veio pegou, a viatura foi, abordou nós, falou que ia levar nós para fazer a vibração, aí nós acabou ficando. Eu pensei que nós ia lá, ia fazer a vibração, nós ia ser solto. Aí quando nós não foi solto, né, aí já comecei a pensar uma parte de coisa, não fiz nada, tô aqui sem fazer nada, justamente. Ficava pensando o tempo todo, né, não fiz nada e tô aqui por quê? Na hora do ocorrido, minha mãe me ligou falando o que estava acontecendo, que o Jonathan e meu primo estavam sendo abordados e ela estava muito desesperada no telefone, muito desesperada mesmo, só chorava, gritava e a todo momento eu ficava sem entender o que estava acontecendo. E ficava, me fala mãe, me fala, o que está acontecendo, o que está acontecendo? Aí ela ficou muda, mas eu só escutava o povo gritando do outro lado do telefone. E ela falando, eles levaram eles. Aí eu, mãe, me fala, pra onde, levaram o quê? E aí ela falou, o Jonathan e o Rodrigo acabou de ser preso com aquela arminha, porque até o momento, pra ela e pra minha tia Andresa, eles estavam sendo presos por causa da arma. Não sabiam que estavam sendo presos por um assalto que tinha ocorrido naquele mesmo dia, não sabia nenhum momento desse assalto. Só achavam que estavam sendo presos por causa da arma. Quando nós chegou lá na delegacia, né, nós tava dentro da viatura. Aí levantou um pouquinho assim, o capô, ele já veio xingando e agrediu nós. Eu falei pros policiais, pelo amor de Deus, não leva eles, e mesmo assim eles falaram que vai levar. Aí quando chegou na delegacia, tivemos uma notícia que eles foram forjados e não foi isso que eles falaram. E aí descobri que eles tinham sido forjados com esse assalto. Mas pra gente eles iam sair porque o advogado já teria aprovado naquele momento que eles eram inocentes do que eles estavam afirmando que os meninos tinham feito. Os policiais, do jeito que mostraram no momento da abordagem, mostraram só tá procurando só 2 pessoas para levar, que portanto
Eles comentaram isso com o meu irmão e o meu primo lá na delegacia. Eles falaram que só precisava de 2 naquela hora. Só queria 2, só 2 trouxas para colocar naquele lugar. Só isso que eles falavam. Eu já percebi, porque eu apresentei os documentos para eles, que seriam os necessários. Né? Só que falavam, não, vamos lá para averiguação. Eu falei, não tem como, eu já apresentei um documento para eles. Né? E eu, nesse momento, falei, será que vai acontecer alguma coisa comigo? O que vai acontecer? Será que eu vou embora? Aí eu cheguei na delegacia. Fiquei na viatura com calor, suando muito. Aí vem a vítima, nossa suposta vítima aqui no caso. Aí vem fazer um reconhecimento. Olhou pra mim e falei, o senhor quer tirar meu óculos? Ele disse assim, tirar o óculos, e me deu 3 tapas na cara. Quando eu tomei o 3º tapa na cara, o policial pediu pra ele parar, bem no 3º. E meu óculos caiu no chão, terminou de quebrar, né? E na chuva. Aí veio uma policial feminina, pegou meu óculos, colocou de volta pra mim, agradeci. E novamente eles fecharam a porta da viatura, eu permaneci lá. Quando eu cheguei na delegacia, que eu perguntei ali do meu filho e do meu sobrinho, e eles falaram que... Eu perguntei pro advogado, e o advogado falou que já tinha ido fazer o corpo de delito. Eu fiquei sem chão, porque ali eu já imaginei que podia acontecer o pior. Porque fazer corpo de delito e o advogado falar que a vítima tinha vítima. O SBT Brasil começa com uma denúncia. 2 jovens presos em São Paulo, acusados de roubar um motorista de aplicativo, não estavam no local do crime apontado no boletim de ocorrência. É o que comprovam imagens de uma câmera de segurança que mostram os rapazes na porta de casa na hora do assalto. Justiça! Parentes e amigos dos 2 jovens estão revoltados. E não falta motivo para isso. Os primos Jonathan Gonçalves dos Santos, de 21 anos, e Rodrigo Gonçalves Bonfim, de 19, foram presos por roubo à mão armada sem sair de casa. Uma câmera de segurança prova o erro. Os 2 estavam na porta de casa, na Brasilândia, Zona Norte, no momento que o roubo teria acontecido, por volta das 4 da tarde desta terça-feira. O horário da câmera está 40 minutos adiantado. Também por isso, assistimos a gravação inteira até o momento da prisão dos jovens. Jonathan está de camiseta azul e bermuda jeans. O primo dele, Rodrigo, de bermuda bege. Os 2 foram presos com essa mesma roupa. Eles aparecem diversas vezes antes, durante e depois do horário do tal roubo. Enquanto eles estavam aqui, um motorista de aplicativo era assaltado na Brasilândia. Eu vi uma pessoa parada, ele com o celular numa mão, levantando a mão, sinalizando que ele era o passageiro. Eu encostei perto dele, a hora que eu parei o carro, veio um do outro lado que não vi na rua, ele veio, colocou a arma na minha cabeça e falou, perdeu. A vítima contou que foi colocada no porta-malas, mas escapou, chutou um dos ladrões e conseguiu fugir no próprio carro. Ele procurou a polícia e PMs começaram uma ronda. Quando passavam em frente à casa dos primos, viram que um deles tinha uma arma de brinquedo e, com amigos, atiravam em latinhas. No boletim de ocorrência, os PMs afirmaram que os 2 tentaram correr para dentro de casa. Testemunhas dizem que isso não aconteceu. Eu vi eles abordando, né? E, nenhum momento eles tentaram correr. Só os policiais mesmo que foram muito agressivos, entendeu? Os PMs levaram os 2 para a delegacia e o motorista do aplicativo reconheceu os primos como sendo os ladrões. Jonathan e Rodrigo foram presos. O boletim de ocorrência do caso deixa muitas dúvidas sobre o que de fato aconteceu. Uma delas é sobre o local do crime. Os PMs afirmaram aqui que o roubo aconteceu nesta rua, em frente ao número 460. Só que esse número não existe. O mais perto disso é exatamente a casa dos rapazes. Só que as câmeras de segurança mostram que esse crime, como diz a polícia, aqui não aconteceu. Os parentes inconformados reúnem forças para lutar por justiça. A mãe de Jonathan tentou falar com o filho na delegacia.
Eu consegui falar com ele no mesmo dia. O que ele falou pra Ele você? veio embora, só chorava. Só chorava. Os dois não têm passagem pela polícia. O advogado da família vai entrar com um habeas corpus no Tribunal de Justiça. Não faz sentido, né? O roubador mora naquela rua, roubou e fica na rua aguardando a polícia. Assim, é algo que não tem pé nem cabeça. Difícil é explicar para uma mãe tanta falta de justiça. Todo mundo sabe que meu filho não é danado. Não é. A gente só quer justiça, só justiça e mais nada. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que busca imagens para esclarecer os fatos. Bom, as imagens nós acabamos de exibir. Como pode acusar uma pessoa que não fez? Como pode ali, com toda certeza, ainda falar sem sombra de dúvida? E a gente também aqui com toda certeza, sabendo que eles eram inocentes. Né? Tinha até gente que falou, será que eles mesmos não são culpados? Né? Não, eles não são culpados. Né? Nem meu filho, nem meu sobrinho Jonathan, que os dois foi junto, entendeu? Os dois foi lá junto, né? Mas o tempo todo lá, um ficou segurando na mão do outro, né? Graças a Deus. Mas a gente ganhamos a vitória porque eles já estão em casa. Né? Não estão lá naquele lugar, passando sufoco, né? Independente que todo mundo lá ajudava, acreditava que eles são inocentes, né? Mas ali não é lugar para ninguém. Foi um mês que parecia um século, só que eu não podia me adaptar ali. Podia me acostumar, porque para a pessoa poder se acostumar com aquilo, quer dizer que ela poderia voltar naquilo. Só que eu não poderia imaginar isso, porque não é coisa para mim. Nunca imaginava que eu ia parar lá dentro, nunca imaginei. Foi horrível, a hora não passava, tem hora que batia saudade, também às vezes dava depressão assim, de ficar pensando na família, de querer sair logo daquele lugar, ainda mais nós que não fez nada, era difícil. Aqui é a cama do Jonathan. Então quando eu vinha pra cá, pra esse quarto, que eu via essa cama vazia, anoitecia, eu sabia que meu filho mais uma noite não ia dormir aqui. Clamava muito a Deus, pedia muita ajuda, muito socorro para Deus. Tanto para me dar força e tanto para cuidar dele lá dentro, daquele lugar. E desde o momento que eu cheguei, eu orava para Deus, pedia para Ele me tirar daquele lugar, porque não estava sendo fácil desde o primeiro dia. Né? Porque eu entrei lá, já imaginava várias coisas. Né, que poderia acontecer comigo, que poderiam fazer comigo, né? Eu fazia uma oração ajoelhado mesmo, coisa que eu nunca fazia em casa, né? E orava, pedia forças para Deus, que Ele cuidasse da minha família, dos meus amigos, de cada um que estava lá dentro comigo, independente de se fez ou não fez. Eu vou fazer a oração por todos. Mas a oração é que o principal que eu precisava fazer e continuo fazendo até hoje. Tinha uma parte que eu tava desacreditando, assim, porque os dias foi passando, e eles lá dentro, e não tinha notícia, parecia que não passava, nossa, tava uma situação muito triste. Minha filha Sofia, nossa, ficava perguntando meu titio, nós falava que ele tava viajando. E todo dia ela perguntava, vovó, cadê o titio? Aí a gente falava, o titio tá trabalhando, viajando. E ela falava, mentira, ele tá preso, vovó. Eu falei, não tá, filha, ele tá trabalhando, viajando. Aí ela falou assim, ele levou a bolsa? Eu levou. E ela falava, mentira, a bolsa dele ali. Tinha que ver. É difícil, gente, muito difícil. Então aí a gente teve uma ideia de buscar mais provas, né? Aqui nosso vizinho mesmo, ele tem a câmera. Aí nós chamamos o vizinho, contamos o que tinha acontecido. E o vizinho ficou surpreso, né? Porque conhece os dois. Falou, não, imagina, eu vou procurar lá pra vocês. Aí eu passei o horário pra ele que tinha que ser. Aí rapidamente ele foi lá na casa dele, puxou lá, meia hora, uns 35 minutos ele veio e falou, ó, eu vou passar aí pra vocês.
Aí ele passou, nossa, com um alívio, porque ali tinha todas as provas que via os meninos. Uma nova testemunha confirma que são inocentes os jovens presos acusados de assaltar um motorista de aplicativo em São Paulo na terça-feira passada. O rapaz afirma sem sombra de dúvida. Os assaltantes que você viu não são o Jonathan e o Rodrigo? Certeza absoluta, não são. Apesar disso, os primos Jonathan e Rodrigo Gonçalves estão presos há 6 dias, acusados de roubar um motorista de aplicativo na Vila Brasilândia, periferia da capital paulista. Imagens de uma câmera de segurança provam que na hora do assalto eles estavam em outro lugar, na calçada de casa. A descrição feita pela testemunha também inocenta os acusados. Que era um rapaz magro, alto, moreno, uma camiseta preta com detalhe amarelo na camiseta. E outro rapaz branco, magro e baixo. E a roupa? Era mais escura, não sei se era camisa de time. Veja, Jonathan, o mais alto, usava bermuda jeans e camisa azul. Rodrigo, o mais baixo, usava bermuda bege. A testemunha, até agora, só foi ouvida pela nossa reportagem, embora a polícia saiba da existência dela. O rapaz que nós entrevistamos ligou para 190 quando ele viu o assalto. Forneceu o nome, o telefone e indicou o local do assalto, que, aliás, é esse aqui, e não o que consta no boletim de ocorrência. Fica a 500 metros de distância daquele que os atentos PMs colocaram no BO. Um endereço que, aliás, nem existe e, se existisse, seria ao lado da casa dos acusados. A testemunha guardou a prova de que denunciou o roubo. Ao perceber a injustiça, procurou os familiares dos jovens. Foram eles também que levantaram as imagens de segurança. A família que está trabalhando, a família que está fazendo o serviço da polícia. O Tribunal de Justiça negou o pedido de soltura imediata dos rapazes. O relator citou a reportagem do SBT que denuncia o erro da polícia, mas justificou que a vítima, o motorista assaltado, reconheceu os acusados. O advogado que defende gratuitamente Jonathan e Rodrigo questiona o argumento. A defesa entende que esse reconhecimento, por conta dessas imagens que foram compiladas, ele fica esvaziado. Cada dia que passa, a injustiça se torna cada vez mais patente. Esta criminalista, diretora de uma entidade que defende pessoas presas injustamente no Brasil, explica que o reconhecimento feito por vítimas não deve ser suficiente para condenar suspeitos. Muita gente inocente acabou indo para a prisão com base nessa prova que é falha. O rapaz, ele viu, né, este roubo e ele mesmo que chamou a polícia. E ele viu nas redes sociais, no Facebook, a gente declarando a justiça dos jovens. 2 jovens inocentes acusados de roubo deixaram a cadeia nesta quinta-feira, depois de um mês. Câmeras de segurança gravaram os 2 rapazes em frente de casa, em São Paulo, bem na hora do crime. E o reencontro deles com as mães foi emocionante. De joelhos na porta do presídio, as mães esperaram os filhos. Quando o portão foi aberto, pelo menos parte da justiça estava feita. Os primos Jonathan Gonçalves dos Santos, de 21 anos, e Rodrigo Gonçalves Bonfim, de 19, ganharam a liberdade. Foram 30 dias na prisão. Os primos foram presos acusados de roubar um motorista de aplicativo na Brasilândia, Zona Norte. Os jovens foram abordados por PMs na porta de casa porque um deles estava com uma arma de brinquedo, atirando em latinhas. Levados para a delegacia, os primos foram reconhecidos pela vítima. Mas as imagens de câmeras de segurança mostram que os 2 estavam em frente de casa na hora do crime. Já tinha uma testemunha que afirmava categoricamente que eles não poderiam estar naquele local, no local do roubo. E tal questão foi ignorada pela autoridade policial. Logo depois de libertados, mais emoção. O reencontro com toda a família no mesmo lugar onde foram presos. Foi um aperto no coração, foi difícil. O Toby, o cachorro do Rodrigo, estava triste. Não comia nem brincava. Olha só agora.
É fiel, amigo fiel mesmo. Os jovens só tinham um único pensamento. Sonhava que ia estar aqui em casa e realmente hoje eu estou aqui com a minha família, me sinto muito feliz e aliviado. Um vazio que para preencher está sendo preenchido hoje, né? Jonathan e Rodrigo voltaram para casa, mas não estão livres da acusação. Eles respondem a um processo por roubo e ainda terão que provar que são inocentes. A luta por justiça não acabou aqui. Se depender das incansáveis irmãs, mães dos dois rapazes, o pesadelo da falta de justiça no Brasil vai acabar. E com os filhos no lugar de onde nunca deveriam ter sido tirados. É uma emoção que não cabe aqui dentro, sabe? É uma emoção muito grande. Quando eu saí, a primeira coisa que eu reparei foi no céu. Porque fazia muito tempo que eu não via o céu inteiro. Eu via só um quadrado, eu olhava para cima e via um quadrado do céu só. Aí quando eu saí, eu olhei assim, meu Deus, que lindo. As nuvens se movendo. Nossa, meu coração tava a milhão. Nossa, era uma sensação boa. Meu coração não parava de bater, uma ansiedade, louco pra ir embora daquele lugar. Nossa, graças a Deus chegou o meu dia. Nossa, foi uma felicidade que não tem limite. Eu agradeci, eu fiz uma oração para Deus, agradeci por eu estar em casa, pela força que Ele me deu quando eu estava lá dentro. Eu imaginava que não poderia sair tão cedo, mas que Ele me desse forças enquanto eu continuava lá. Mas graças a Ele eu saí e agradeci. Foi uma sensação de alívio, uma sensação de, pra mim, uma guerra já vencida, né? Ver ele saindo daquele lugar, pra mim eu falei, vencemos. Graças a Deus, meu irmão está saindo desse lugar, meu primo está saindo desse lugar, graças a Deus. Pra mim foi uma sensação de alívio. E minha sobrinha também. Ela saiu da creche, ela não esperava eu. Mas quando ela me viu, saiu correndo, titio, titio. Nossa, me deu um abraço tão gostoso. Meu Deus do céu, foi bom, foi tão emocionante pra mim. Eu não imaginava que, eu pensava que ela... Porque criança não entende muitas coisas, né? Só que ela lembrou, sentiu uma saudade, sim. Sentiu. E quando ela chegou da creche e viu ele ali, ela deu um abraço nele que não queria soltar mais. Eu até chorei de tanta emoção que eu vi. E eu acordar, né, de manhã e ver meu filho ali dormindo, né, e ver meu filho também brincando com a minha neta. Depois que eles saíram, nós, lógico, se alegramos, ficamos muito felizes, saiu aquela angústia, aquele peso. Eu sinto um pouco de tudo ainda, um pouco de raiva, um pouco de medo, ainda sinto um pouco de tudo. Como eu não moro aqui com minha mãe e meus irmãos, na parte da tarde eu tô em casa e fico pensando, ai, será que o Jonathan tá em casa? Ai, será que o Rodrigo tá dentro de casa? Eu fico pensando neles a todo momento, eu tô na minha casa a todo momento pensando neles. Principalmente se eu vejo um movimento de polícia, ou escuto alguém falando, ai, tem polícia em tal lugar, ai, tem polícia em tal lugar. Eu fico já aflita, já começo a ligar para todo mundo. Jonathan tá dentro de casa? Rodrigo tá dentro de casa? Onde esses meninos estão? Procura saber onde eles estão. Ainda tenho muito medo de tudo. Sabe, ele mudou. Sabe, ele já era assim calado, né? Já era calado. Agora que ele ficou mais calado ainda. Porque ele sai de casa às 5 horas da manhã para ir trabalhar. Menino trabalhador, sabe? E, então se torna uma coisa assim difícil. Nossas vivências assim do dia a dia é de dúvida, a gente não vive que nem antes. A gente ainda tem medo. A gente tem medo de muitas coisas. Eu tenho medo, assim, da polícia, de ficar na rua, fazer os negócios que eu tinha pra fazer, terminar minha autoescola também. Tenho medo de tudo isso, de tomar uma abordagem e acontecer de novo, ser forjado na mão deles. E acontecer tudo de novo. Eu pretendo, sim, continuar trabalhando
e me dedicar a uma faculdade que seria de engenheiro químico e dar uma vida melhor para minha mãe. Até passar esse pavor, acostumar assim, depois de uns meses assim, não tem como esquecer, né? É um filme que tá na mente. Ainda mais que nós que não fez nada, é difícil. Eu gostava muito que ele fazia as coisas pra mim, né? Porque ele tá desempregado, ele faz uns biquinhos. Mas sempre que eu precisava assim de algo pra resolver na escola da Mariana ou do Roberto, ele que ia fazer pra mim. Se eu precisava de algo pra pagar, uma conta, alguma coisa pra resolver, era o Jonathan que ia. Eu não consigo mais colocar essa responsabilidade pra ele. Aí, às vezes, ele vai comprar pão, às vezes ele quer ir. Mas quando ele vai, eu fico ali da janela olhando. Até a hora de ele ir, entrar na padaria, até a hora dele sair, chegar até aqui o portão. Eu fico olhando ele da janela. A minha fé ficou pequena, mas a Bíblia fala que você tem a fé um grão de mostarda. Você vai alcançar. Então, eu creio que eu alcancei pela fé. Porque esse Deus, ele é vivo. É um Deus que não gosta de injustiça. É um Deus justo. Então, ele fez pelo meu filho. Obrigada, Deus. Eu acredito sim que toda essa mobilização que a gente teve ajudou bastante os meninos estarem na rua hoje. E acredito também que não só o caso deles a gente ajudou, mas também abrimos os olhos de outras famílias, porque acontece muito isso de jovens irem presos inocentes e a família simplesmente se calar, deixar os jovens lá dentro pagando por uma coisa que não fez. Então eu acho que o que a gente fez também abre os olhos das outras famílias a se manifestar, a fazer algo e mudar toda essa história, porque se é inocente não tem o porquê estar lá dentro pagando por uma coisa que não fez, tem que estar na rua. E eles só saem, de verdade só conseguem sair daquele lugar se a família aqui fora faz alguma coisa por eles. Senhor, meu Deus, meu Pai, eis-me aqui para te adorar, glorificar, bendizer o teu nome santo e te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Te agradecer, Pai, pela vida dos meus filhos, das minhas filhas, Senhor, pela vida da minha família, pela vida dos meus parentes, Pai, dos meus vizinhos, da direita, da esquerda, da frente e de trás. Que o Senhor continue, Pai, sobre a vida de cada um, derramando das tuas misericórdias.